Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na nossa série O Justo Juiz. Diante do nosso justo juiz, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o juízo divino na história de Israel. Lições coletivas e também lições individuais. No livro de Êxodo 12:13 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Quando eu ver o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Livro de Levítico 26:14 e diz assim: mas se me não ouvirdes, não cumprirdes como estás o mandamento, se rejeitares os meus estatutos, a advertência que Deus estava dando para aquele povo que saiu de Israel, que saiu do Egito, se me rejeitares os meus estatutos, a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu farei isto, porei sobre vós terror e trícica e febre ardente, que fazem desaparecer os lúcidos dos olhos e definir a vida semelhares de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. 2 Crônicas 7:14. 7:13 e 14 diz assim: se eu cessar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Livro de Deuteronômio vai dizer para nós, livro de Deuteronômio 30:15 vai dizer para nós assim: vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje eu ordeno, que ameis o Senhor de todo o teu, que ames o Senhor teu Deus, ande nos caminhos, guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os juízos, então verás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido a te inclinares a outros deuses, ou servides, então hoje eu te declaro que certamente perecerá e não permanecerá logo tempo na terra ao qual vais passando. O Jordão para possuídes, os céus e a terra tomo hoje. Por testemunha contra ti que te poupes a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolha, porém, a vida, para que viva a tua descendência. Então hoje na história de Israel, nós vemos aqui, ela é marcada por episódios. Por vários episódios que intensos juízos, demonstrando que Deus ele age tanto no coletivamente quanto também no individual, para conduzir o seu povo ao arrependimento, à redenção. O juízo de Deus, o juízo divino, não é apenas mera retribuição pelo pecado, mas é um convite para uma nova perspectiva sobre a santidade, sobre o compromisso, a resposta à graça, como nós vimos no livro de Êxodo. Porque o juízo ele trouxe a destruição aos egípcios, mas ele preservou todo aquele que confiavam na instrução de Deus, revelando que o caminho da obediência é sempre o caminho da vida, obedecer a Deus. No decorrer
da peregrinação de Israel, que peregrinou ali 40 anos. Deus estabelece aliança e traz advertências. Advertências claras sobre a necessidade da fidelidade, como ele diz ali no livro de Levítico, que vai ficar evidente que o juízo ele se manifesta, meu irmão, como a consequência direta da rejeição, a aliança e a palavra. Quando ele diz, se não me ouvires, o texto vai nos revelar aqui para mim e para você que Deus ele não tolera indiferença, mas ao mesmo tempo não se cansa de oferecer oportunidades de arrependimento. Quando Israel se afasta, o juízo serve como disciplina corretiva, ensinando o povo a retornar a Deus, retornar ao Senhor. Veja que a restauração sempre é possível. É possível você restaurar a sua vida diante do arrependimento. O Senhor dá a Israel a promessa, 2 Crônicas 7,14, quando ele vai dizer assim, o meu povo. Nós somos povo de Deus, meu irmão. Então Deus nunca fecha a porta para o perdão. Essa porta não se fecha. Quando você buscar o perdão de Deus, Ele vai entregar o perdão para você. O juízo é o resultado do amor que não aceita que os seus filhos permaneçam longe do Senhor. Cada etapa da história de Israel, ela é marcada por ciclos de queda, advertência, correção e, por fim, a restauração, a renovação da aliança. No livro de Deuteronômio 30:15 apresenta o aspecto da escolha, de poder escolher o bem e o mal. Deus sempre deseja a vida. Ele oferece, mediante o seu juízo, lições que conduzem o coração humano ao arrependimento. Ao arrependimento genuíno, a disciplina que Israel enfrenta serve como legado, advertência para nós hoje. O juízo divino não visa o fim do relacionamento, mas a sua revitalização, correção. Isso é uma oportunidade de autoconhecimento, de retorno à comunhão, de realinhamento ao propósito original de Deus. Assim, nós aprendemos que o juízo nas Escrituras é um instrumento da graça de Deus. É necessário, e não da rejeição de Deus, o juízo, mas para nós é necessário um olhar para a história de Israel, analisar com olhos atentos e ver nelas a mão amorosa de um pai que disciplina, corrige e que sempre restaura ao meditar sobre o juízo. O juízo coletivo, individual, colocamos a nossa própria vida diante do Senhor, buscando humilhação, confissão, renovação, caminhando para uma verdadeira liberdade, comunhão com o nosso Deus e toda a sua justiça, toda a sua misericórdia, que a misericórdia de Deus ela vem estar sobre a sua vida. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Tantas pessoas neste momento estão arrependidas, têm tentado caminhos que não é digno do Senhor, têm frequentado lugares que o Senhor não os deseja, mas que neste momento, a todos que estão arrependidos, que o Senhor venha julgar a causa deste homem, desta mulher, porque sabemos que nós estamos diante do justo juiz, o Deus justo, que julga, que absolve, que libera o perdão, que cura, que sara. Senhor, sonda o coração de cada um neste momento. É o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.